Bom dia. Hoje é o domingo de Páscoa e eu queria compartilhar contigo uma meditação, uma breve meditação que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 1 até o verso de número 6, que diz: Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, domingo, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: Quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Nós temos aqui os relatos daquela manhã, uma manhã triste, uma manhã pesada para os seguidores de Jesus. Era Páscoa, uma data onde os hebreus celebravam o livramento da escravidão do Egito. Era a data que celebrava o livramento pela morte do Cordeiro. O Cordeiro que foi imolado naquela noite ali pelos israelitas, a noite em que o sangue daquele animal foi passado nos portais das casas do povo hebreu. E lá no Êxodo diz que ao passar o anjo da morte, onde havia o sinal do sangue daquele cordeiro, a morte não entrava naquela casa. Então era uma data festiva. Mas para os seguidores de Jesus, para os discípulos, para as mulheres, as pessoas que o seguiram, que fizeram dele o seu Senhor e Mestre, a data era uma data pesada, era uma data triste. E o texto nos diz que essas mulheres, mencionadas aqui no verso 1, levantaram muito cedo naquele domingo e foram até o sepulcro. Elas compraram especiarias aromáticas e o objetivo delas era ungir o corpo de Jesus. Mas havia uma preocupação no coração delas. E a preocupação era: quem nos moverá a pedra? Segundo alguns, era preciso cerca de 20 homens para remover aquela pedra. A pedra rolada ali na entrada do sepulcro selava aquele lugar. Então essa era a preocupação das mulheres: quem nos moverá a pedra? E, amados, a preocupação, ela tem a capacidade de roubar as nossas forças, de tirar os nossos olhos do foco. Tanto as mulheres quanto os discípulos não discerniram as palavras de Jesus. Jesus por várias vezes falou sobre a ressurreição. Isso nos ensina que a falta de compreensão da palavra tende a gerar em nós preocupação. Gastamos nossas forças com problemas hipotéticos, nos desgastamos com pequenos problemas, quando na verdade tudo já foi solucionado por Deus, que ressuscita os mortos. Grande parte da ansiedade que muitas vezes nos esmaga vem de coisas que jamais acontecerão, coisas simples que deixamos
tomar o nosso coração, que deixamos roubar a nossa paz. E quando aquelas mulheres chegaram ao sepulcro, a pedra havia sido removida. A pedra não foi removida para que assim Jesus pudesse sair. A pedra foi removida para provar aos discípulos, para provar às mulheres que foram levar os aromas e a todos os demais que Jesus havia ressuscitado. A pedra colocada na entrada daquele sepulcro era a declaração de que aquela casa de morte era intransponível, que aquele estado de morte era invencível. Mas a pedra foi removida e Cristo saiu triunfante da morte. Irmãos, a pedra removida é uma mensagem de esperança àqueles que estão em Cristo. O túmulo não é o fim da nossa existência. A morte não tem a última palavra sobre nós. Jesus arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. E essa mesma vitória nos é concedida por meio da fé em Cristo. Aquelas mulheres, ao encontrarem a pedra removida, puderam constatar que não havia corpo ali, ele tinha ressuscitado. E é exatamente nisso que difere o cristianismo de todas as demais religiões. Os restos mortais de Buda, Confúcio, Maomé, Kardec continuam em seus túmulos, mas o túmulo de Jesus está vazio. A pedra removida traz as melhores notícias que o mundo já ouviu. Ele venceu a morte. Sem ressurreição, o Evangelho teria terminado com más notícias. Derrota, morte, o grande líder morreu. Mas celebramos a Páscoa com festa e não com funeral, porque a pedra foi removida, ele ressuscitou. Vivemos dias onde o medo e a insegurança tomam conta de muitos corações. As notícias sobre morte e desespero estão por todos os lados. Mas em meio a tudo isso, nós temos uma vívida esperança. A pedra foi rolada, o túmulo está vazio. Ele venceu a morte e nos garante a vitória. Para os que estão em Cristo, a morte é apenas a porta de entrada para a verdadeira vida. A pedra foi rolada. Por mais que as notícias sejam ruins no nosso tempo, a pedra foi rolada. Por mais que se abatam sobre nós os problemas, as lutas, as perseguições, as preocupações, a pedra foi rolada. Então não se desanime, não se amedronte. A pedra foi rolada, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Que Deus te abençoe e que nesse domingo de Páscoa você lembre disso. A pedra foi rolada. Ele venceu a morte. Ele vive, ele reina. E ele garante a você que por meio dele, estando nele, você vai vencer a morte também. Que Deus te abençoe. Que você reserve um momento agora para orar ao Senhor, para entregar a sua vida a Ele, para agradecer a Ele nesse domingo especial, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Mestre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde o seu dia, a sua família. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Um abraço. Deus te abençoe.